Atenção ouvintes, a partir de agora, você acompanha o programa Nova Era, com a apresentação de Roberto Rios, direto de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Salve! Estamos dando início a mais uma edição do programa Nova Era, a natureza como você nunca viu. E nessa edição do programa vamos falar um pouco sobre uma importante evolução natural que irá mudar completamente as características do progresso artificial. Serão muitos os progressos e as transformações evolutivas dentro da fase racional. Mas antes de nos aprofundarmos nas questões evolucionais, quero esclarecer algo também que vem incomodando muitos estudantes e não estudantes da cultura racional. E é importante que entendam e se firmem naquilo que eu vou lhes transmitir agora. Alguns, meus queridos, por excesso de abuso das vontades, já erraram demais. Já cometeram muitos deslizes e, por conta disso, julgam a si próprios como perdidos, como criminosos sem solução, sem salvação. E isso os impede de evoluir, de se modificarem, de deslumbrarem uma porta nova e limpa para seguirem como os demais que não abusaram demais da liberdade que possuem. Muitos, meus queridos, se envolveram com o mal sem saber que estavam sendo arrastados por forças além de sua compreensão. Então, quando se deparam com a cultura racional, uma cultura pura, limpa e perfeita, ficam melindrados. Como quem diz, isso não serve para mim, eu já cometi erros demais. Isso é para quem está limpo, para quem merece, e não para um errante como eu. Então ficam melindrados da mesma forma que o materialista que nunca admitiu um racional superior a ele, um raciocínio superior a ele, um Deus na linguagem religiosa, e que por conta disso já falou e cometeu absurdos demais em nome desse materialismo primário. Enquanto a pessoa vive na inconsciência do seu ser, interpreta a vida cada um de sua forma. Os religiosos acabaram sendo os mais certos, por terem desenvolvido um sentimento mais apurado, mas criam facções pela doutrinação que favorece ao fanatismo, e ao extremismo. Os ateus, meus queridos, também estão certos, por a vontade de ser livre, por respeitarem a livre expansão do pensamento, por respeitarem as ideias uns dos outros, já que todos possuem o livre-arbítrio e as ideias serem todas diferentes. Mas por se tornarem materialistas, também ficaram gananciosos, ambiciosos e invejosos, acreditando que o mundo é deles, que quanto mais tiver, melhor é, nascendo daí as disputas de território, os saques, os roubos, o desrespeito aos direitos e as guerras.
Porque nenhum materialista está satisfeito com o que tem e nunca vai estar. Porque nada verdadeiramente é dele e por isso ele morre sem querer morrer. Porque nem a vida realmente lhe pertence. Então, meus queridos, é preciso que se entenda que estamos vivendo dentro da imperfeição, onde ninguém está certo, onde todos falham, todos erram e não existe ninguém limpo, ninguém puro, muito menos perfeito. Uns erram mais, outros erram menos, mas todos erram. Aqui não existem puros e nem santos. Puros e santos somente no nome, nas crenças, na ilusão de quem ainda não conhece os fundamentos desse mundo imperfeito e acabam sonhando com o que não existe. Esse mundo é uma deformação racional que está em estado de degeneração rumo ao seu fim. E isso é irreversível por se tratar de um mundo com princípio, meio e fim, alfa e ômega. Tudo que tem princípio tem fim, e o fim é uma transformação, porque nada se perde, tudo se transforma. Pureza e perfeição só é possível no primeiro mundo, o mundo racional, o mundo de origem de todos, o paraíso perfeito, onde habita o verdadeiro Deus, a consciência suprema, que com a luz da divina providência está repatriando todos para a origem. Então, meus queridos, não há por que ficarem melindrados com tamanha grandeza angelical, porque a salvação é para todos. Salvação significa voltar para casa, sair da degeneração e voltar para o seu estado natural perfeito. Ninguém vai ter que virar santo para se salvar, não, porque não existem santos numa deformação. A salvação é um processo evolucional, totalmente natural e extensivo a todos. Só não alcançará quem for contra o seu retorno, que a vontade é livre. Já era até para estarmos todos em casa, só não estamos porque escolhemos desenvolver a matéria artificialmente, como estamos aí até hoje, criando e inventando todo tipo de artes, boas e mais, artes que nos beneficiam e artes que nos destroem. Antes de estarmos civilizados, já fomos até muito piores, já cometemos todo tipo de atrocidades, porque já fomos feras, e somos os mesmos a nascer e a morrer nessa terra. Existem cobranças, sim, feitas pela natureza, mas não condenações que impeçam a salvação de todos. As cobranças são feitas de uma vida para outra, onde a natureza escolhe onde cada um vai nascer e os dons e dificuldades que vai passar. Assim, o comportamento de cada um define a sua próxima existência, o que em algumas culturas é tratado como karma. Mas todos têm direito à salvação, porque todos são filhos de Deus, todos são de origem eterna, de origem racional, e todos possuem o raciocínio. Mas por conta dessa hereditariedade material do passado de feras, que alguns ainda trazem, meus queridos, quando se deparam com a cultura racional, ficam aflitos, inconsoláveis, temerosos pelo peso dos seus erros, querendo alcançar a luz da sua salvação, mas achando que é algo impossível para eles. O que eu tenho para esclarecer e que deve ficar bem vivo na memória de todos é que não precisam ficar aflitos nem desesperados,
e nem ansiosos para voltar, porque todos voltarão por a fase da natureza ser racional, porque a aura que está sobre todos agora é racional, de forma que todos voltarão. Não fique aí nessa indecisão de será que eu volto? Será que eu volto ao meu verdadeiro mundo? Será que eu tenho condições de voltar? Não fique nessa indecisão. Todos voltarão, porque todos têm direito ao erro e à perdição, por todos serem possuidores do livre-arbítrio, constituindo aí o enigma da sua salvação. No constituir o arrependimento pelo reconhecimento e o fazer por onde se salvar, meus queridos, todos voltarão para a vida eterna, porque todos estavam na condição de deformados, vivendo como bipolares, sob o efeito de duas energias que desequilibram. E um desequilibrado não tem noção exata do que faz, porque não se conhece. Então, a ponderação pelo estado de anormalidade em que todos vivem. E nessa ponderação está confirmada a volta de todos que fizerem por onde para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. As graças do verdadeiro Salvador são para todos, meus queridos, porque todos estão nessa classe de sofredores imortais em que ninguém se conhecia. E quem não se conhece não pode ser responsabilizado por aquilo que faz. Só é responsabilizado por aquilo que faz quem se conhece, que já são conscientes racionalmente. Porque quem não se conhece está sem saber, no estado de inconsciência. E todo inconsciente é um desequilibrado. Não conhece direitos, frutos da própria deformação do mundo de matéria. Por isso há os bons, há os maus, há os monstros, aos que aparentam ser bons, mas não são, e todos em permanente desequilíbrio, por não se conhecerem. E quem não se conhece não sabe o que diz, não sabe o que quer e não sabe o que faz, bastando ser de matéria para ser um doente. Então, meus queridos, se algum de vocês ainda tem dúvidas se merece ou não a salvação, não tenha mais essa dúvida. Para retornar para a origem, basta fazer por onde, que é estudar para passar a se conhecer e, pelo contato com a energia racional, ter força e consciência para se equilibrar e se firmar nesse equilíbrio, modificando dessa forma o seu comportamento, como da água para o vinho, passando a dar valor ao que realmente tem valor e deixando de lado o que prejudica a si mesmo e aos demais. E com o tesouro dos tesouros em suas mãos, não ser egoísta, levar esta mensagem para os demais de diversas formas e maneiras, o quanto puder, para que a salvação chegue o mais rápido possível nas mãos de todos. Estudar diariamente para descobrir quem você é realmente, de onde veio, como veio, para onde vai e como vai. Descobrir como esse mundo se formou, assim como todas as vidas que existem nele. Não é sacrifício algum, é um feudo, é uma dádiva divina em vossas mãos. Da mesma forma que divulgar a cultura racional para seus irmãos é uma bênção.
Agindo dessa forma, meus queridos, e vivendo consciente e equilibradamente, é o caminho simples para todos se integrarem à fase racional e se ligarem à energia racional para o retorno glorificado ao verdadeiro paraíso de Deus, que é o mundo racional. Mas sem se esquecer, é claro, que a vida que fez a sua vida, que mantém a sua vida, vem assistindo ao seu procedimento, assistindo a todos os seus atos. Daí a importância de viver equilibradamente, o mais corretamente possível, para que alcance a sua ligação o mais breve possível e não se alongue no processo de lapidação da natureza com fins ao seu amadurecimento pessoal. Quem não se conhece vive ainda de sonhos, fantasias e ilusões. Vive de aparências por não se conhecer, achando que pode enganar a todos, não sabendo que está sendo observado pela natureza e por todo mundo invisível. Acaba sofrendo as consequências dos seus sonhos, das suas inconsciências, da sua manobra. E quem se conhece, o extrato da vida é racional, é positivo, é consciente. O extrato da vida é a simplicidade e a humildade. Humilde dos mais humildes, simples dos mais simples. Esse é que é o verdadeiro extrato da vida. E quem não se conhece, meus queridos, é muito diferente. Quem não se conhece mente para si mesmo e para todos. E quem se conhece, a verdade das verdades está acima de tudo, porque a verdade é que o libertará desse estado febril de sofredor imortal, elevando a sua classe para de aparelho racional, aparelhado com a natureza. O ponto de vista é racional e o ponto de vista de quem não se conhece é o ponto de vista animal. E por isso não consegue evoluir, continua na classe de animal racional. Vejam, meus queridos, a importância de se conhecer. A evolução de todos depende disso. E sem evolução não há salvação. Ficam marcando passo na mesma classe em que estão. Quem já se conhece está ligado em cima. Faz uso da matéria em sentido passageiro. Não tem ambições materiais. E quem não se conhece está ligado embaixo, no chão. Tem ambições materiais, ambiciona tudo que é de material. Ambiciona o nada como se o nada tudo fosse. A ambição é tanta que pensa que vai durar para sempre. Fica hipnotizado pelo magnetismo do nada, pelo magnetismo da matéria. Não consegue mais enxergar que na matéria tudo se acaba. Quem já se conhece, meus queridos, sabe perfeitamente que o valor do nada é nada. Sabe que não adianta ter apego nem amor pelo nada, porque não adianta nada. A matéria é um nada que parece tudo ser, mas nada é. E por isso hoje é e amanhã não é mais. Por isso quem se conhece, quem está ligado em cima, rege com indiferença a esse nada que é a matéria, que nunca mereceu tantos sacrifícios para se chegar a lugar nenhum. Bem, meus queridos, chegou a hora do nosso momento poético e logo após a poesia retornaremos com mais informações para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios.
amigo, amiga. E a natureza em ordem do dia, mudando as pedras do tabuleiro. Somos como o xadrez, cada peça com seu valor, seu significado e suma importância. Assim são os amigos, mudam-se posições e relevantes valores, mas sempre mantendo a estratégia da coragem do seguir adiante. Afinal, a natureza é de transformações e mudanças. Assim como uns chegam, outros se vão. Mas todos estão dentro do mesmo tabuleiro. O que muda são as peças e o tempo da jogada de cada um. A vida mais que propõe. Em um segundo, implica o xeque-mate. As constantes mudanças se adaptam à força de ação e reação de cada jogada, ou seja, de cada amigo. Somos aptos a mudanças, mesmo porque o tempo não para, a natureza em ação para que tudo e todos estejam alinhados. E quantos distantes fisicamente estão, mas energeticamente mais perto estão de nós? Amigos são uma especiaria mais que perfeita. Cada um na sua medida certa, cada um no seu momento, cada um determinado na hora exata. Amigos não são joguetes ou um tabuleiro de jogos, mas sempre estão em mudanças constantes pela própria determinação da natureza. E nunca são esquecidos, apenas estão ali, esperando o retorno. Outros chegam e lideram como a torre, como a dama ou o rei. Outros como cavalo, bispo ou peão. Mas sei que cada qual tem sua funcionalidade, seu real valor naquele momento. E muitos indagam que foi meu amigo. Sempre será. Ninguém passa em nossas vidas ao acaso. A vida tem propósitos. Tudo há uma resposta. Somos leigos. Achar não é saber. Quantos hoje se encontram diante a mim, mesmo na distância do tempo ou mesmo na distância real? Fato que longe, perto, conversando todos os dias ou só se falando uma vez por ano, é uma cadeia energética maravilhosa. Amigos são, sim, uma dádiva que a natureza nos propõe, nos entrega para que possamos aprender, ensinar, compreender que todos somos um só. A verdadeira amizade se consolida através de laços fraternos de amor, responsabilidade, carinho, caráter. Então, desejo a você que está lendo essa mensagem agora, que estenda suas mãos até as minhas. Abraça-me, meu amigo. Eu te amo. E o quanto sou grata por sua amizade, seu carinho, seu respeito ao aceitar como eu conduzo minha estrada. Sei que não há perfeições, mas estamos aqui para juntos chegarmos aos nossos ideais.
onde todos estarão ligados numa só energia. Sendo assim, gratidão, amigo, por fazer parte desse processo divino que nos une, nos aquece e a mim muito enobrece. Quem tem amigos tem a vida leve, consciência tranquila em distribuir a harmonia por onde passa, pratica a empatia e com toda certeza traz em si a razão. Então, esta mensagem é para vocês, meus amigos. Por Cláudia Moura. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Voltamos! Vamos abordar agora, meus queridos, o assunto principal que me propus a discorrer nessa edição do programa. A fase racional traz com ela muitas transformações que logo estarão em evidência e serão tão abundantes e naturais que também logo estarão incorporadas no cotidiano de todos. Porque o desenvolvimento proporcionado pela energia racional no raciocínio não vai desenvolver somente a intelectualidade e a capacidade de se ligar a todas as vidas do universo. Esse desenvolvimento se estenderá também ao corpo de matéria, que nessa evolução passará a ser chamado de aparelho. De animais racionais passaremos para a classe de aparelhos racionais, desligados da energia animal, que é elétrica e magnética, e ligados na energia racional, uma energia cosmológica de um mundo superior. Então, por se tratar de uma energia espacial, pura, limpa e perfeita, começarão a sentir o corpo mais leve ao longo desse desenvolvimento. Quanto mais desenvolvido, mais leve o corpo vai ficando, começando o corpo a ficar também desligado da energia pesada, elétrica e magnética, até ele não precisar mais da descarga terrena, porque o magnético vai perdendo a sua ação, até a sua ação total de desligamento da força magnética da Terra. Ligados à energia do seu verdadeiro mundo de origem, ou mundo racional, o corpo fica completamente leve, tão leve que passa a levitar. Então, com o tempo de desenvolvimento, começarão todos a levitar racionalmente, por estarem completamente desligados do peso magnético, por estarem desligados dessa carga pesada magnética e elétrica, que é a carga da lapidação do animal de origem racional. Com o desenvolvimento do raciocínio, meus queridos, ligados na energia racional, passarão a entender tudo, a saber de tudo, sem precisar estudar. O estudo racional é somente uma preparação, um pequeno aperfeiçoamento pelo qual o animal racional passa a se conhecer. Descobrindo quem ele é, isso naturalmente desperta o raciocínio, que é um corpo de energia racional materializado na glândula pineal, que é o que nos identifica como racionais. Assim, a cultura racional funciona como um interruptor de luz,
mas não de uma luz qualquer, da luz racional. Ao despertar e com a mente e os sentidos voltados para a realidade verdadeira, o raciocínio se desenvolve velozmente, porque a energia racional está presente entre nós, em todos os lugares, em todos os cantos. Por isso é que não há necessidade de templos, igrejas, sinagogas ou casas de pregação para o desenvolvimento evolutivo racional rumo a Deus e ao paraíso perfeito, porque toda evolução é interna, é pessoal. O contato diário com o conhecimento racional é o suficiente para esse desenvolvimento. Se não for feita a leitura diária, meus queridos, o pensamento, por ser variante, apaga tudo que aprendeu, vindo daí o esquecimento e a banalização. Então, mais do que ler, é preciso estudar. Mais do que lembrar, é preciso sentir. O estudo favorece ao sentimento e, sentindo, dificilmente esquece. Para ver o desenvolvimento rápido, o sentimento precisa estar na energia racional. Precisa estar na realidade e na individualidade que antes do se conhecer estava perdida. Quando o raciocínio se desenvolve plenamente, ele se desmaterializa e liga a pessoa na energia racional. A pessoa sente um pequeno estalo que dá pelo desligamento da energia elétrica e magnética e a ligação da energia racional. Dá estalo. Esse corpo de energia que se desmaterializa é, na verdade, um irmão nosso que cumpre uma missão de resgate, que se transformou em um vínculo de ligação do animal de origem racional com a natureza da origem, para que não perdêssemos, devido à extinção nessa deformação, o vínculo com o nosso mundo de origem, o mundo racional. Assim, ao se desmaterializar, ele transforma o animal racional em um aparelho racional, pronto para retornar para casa. Nesse processo, ao se desmaterializar, ele se despede do aparelho e agradece pelo empenho do aparelho em querer voltar para casa, pela dedicação do aparelho, que ao se salvar, conclui com êxito a missão do corpo de energia racional que se sacrificou para isso. Assim, depois de passar inúmeras eternidades servindo de vínculo para dar causa ao animal de origem racional, ele finalmente pode retornar para a origem com sua missão cumprida. Todos que se extinguiram na matéria no início dessa deformação e se transformaram em animais racionais têm uma dívida de gratidão eterna com os missionários que vieram com a missão de dar causa ao micróbio racional para que nós pudéssemos existir tendo um vínculo com a origem e, através dele, podermos voltar antes desse universo se deteriorar totalmente. Por conta desses missionários racionais, é que a glândula pineal se tornou a porta da salvação de todos, porque está nela materializado um corpo de energia racional na forma de raciocínio. Ligados a tudo e a todos, saberemos tudo, entenderemos tudo perfeitamente, sem precisar estudar. Não haverá nada que não saibamos. Conversaremos uns com os outros de qualquer parte do mundo, sem precisar de telefone ou de celulares.
As comunicações são feitas através das energias. A diferença é que nós mesmos seremos aparelhos. Já fomos dotados por natureza com essa capacidade, mas que só estará ativa com a ligação da glândula pineal com a energia racional. E a nossa biblioteca verdadeira é a natureza, de onde todo conhecimento emana. Ligados a ela, ficaremos todos plenos em sabedoria, sem precisar estudar. Outra capacidade racional que iremos adquirir com a nossa ligação com a energia racional é a vidência, meus queridos. Todos alcançaremos a vidência racional, teremos capacidade de ver as energias, de ver os habitantes invisíveis, magnéticos, elétricos e racionais. Uma visão muito além da proporcionada pelos aparelhos microscópicos ou telescópicos. Mas a evolução mais impactante será mesmo a da levitação. Começaremos a levitar naturalmente por todos os quadrantes, mas isso se dará primeiramente aqui no solo brasileiro, porque a imunização racional nasceu aqui, no maior rincão da Terra, que é o glorioso Brasil racional. Palavras do racional superior. A energia racional está trabalhando no desenvolvimento noite e dia do raciocínio e do aparelho racional, de forma que em pouquíssimo tempo todos estarão ligados à energia racional e começarão a levitar naturalmente, despertando assim a atenção e o interesse mundial. A levitação é muito antiga. Muitos, pelo desenvolvimento do magnetismo, encontraram na força magnética a levitação, e por meio desse desenvolvimento eles conseguiram levitar algumas coisas, mas é levitação magnética, desenvolvida por forças magnéticas, fazendo objetos levitarem, cadeiras, mesas se mexer, andar, suspender, baixar. O desenvolvimento de forças magnéticas bem operadas e preparadas chegou a esse ponto da levitação magnética da deformação. Existem até mesmo referências no Evangelho de que Jesus também levitou sobre as águas, como se quisesse deixar uma mensagem do que viria a acontecer com a humanidade no futuro, com a evolução pela luz divina racional. Se até a energia magnética desenvolve a levitação, calcule a energia racional, meus queridos, que é uma energia pura, limpa e perfeita, uma energia espacial. Um aparelho desenvolvido por essa energia, o que é que acontece? Começa a levitar no espaço, por a energia do seu verdadeiro natural ser uma energia espacial. A fase racional é a fase cósmica espacial. A levitação era um grande sonho da humanidade. E na fase racional, esse sonho se positivando em realidade. Então, não era bem um sonho, né? Era, na verdade, uma intuição, uma previsão futurística. Avisos dos acontecimentos brilhantes do futuro da humanidade. A natureza se comunica também em sonhos. Eu mesmo já sonhei algumas vezes que estava voando. E acredito que vocês, meus queridos ouvintes, e que estão assistindo o programa, também já tiveram sonhos desse tipo. São avisos do futuro de que a natureza transmite através dos sonhos. Vejam, meus queridos, quantas mudanças evolutivas estamos alcançando com a fase racional.
evoluções naturais muito superiores às tecnológicas que impactarão o mundo positivamente, porque não necessitaremos nem ir à escola para aprender. Não precisaremos de aparelhos para nos comunicar à distância. E não precisaremos de veículos para nos levar de um lado para o outro, porque voaremos melhor que os pássaros, sem gestos mecânicos, hélices ou turbinas. Calculem o impacto que essas evoluções naturais farão nesse progresso tecnológico artificial que existe aí, tão glorificado e idolatrado pelos pensadores. De uma hora para outra, todo o progresso do mundo se tornará obsoleto. Até mesmo a medicina, porque as doenças são causadas por alterações no campo magnético. E a energia racional é uma energia pura, limpa e perfeita, que fará valer as profecias que anunciavam o fim dos males e o fim da morte. Uma fase onde, pelo poder de Deus, ressuscitariam de uma vida mortal para uma vida eterna. E aí está explicado como, naturalmente, isso será possível. A humanidade dará prioridade à sua alimentação e moradia, porque estará completa de tudo e no auge de sua evolução. Quem já está a par de toda essa evolução vive deslumbrado com a fase racional, deslumbrado com a cultura da fase que é a cultura racional, dizendo: só Deus mesmo para concluir essa divina providência, só mesmo o raciocínio supremo. E assim todos que passaram a se conhecer, deslumbrados com a exposição positiva e consciente dos avanços evolutivos naturais que mudarão totalmente os rumos da humanidade para uma excelência desejada e já sonhada por muitos. Já passamos por várias fases para culminarmos nesse ponto. Desde o início, quando todos nasceram do chão, a primeira fase foi a de monstros. A segunda fase foi a fase de selvagens. A terceira fase foi a de bicho racional. A quarta fase foi a de animal racional. A quinta fase é agora de aparelho racional. A sexta fase é a de racional e a sétima fase é a de racional puro, limpo e perfeito, já habitando novamente no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Para ver, meus queridos, o longo histórico que todos estão tendo que conhecer através da cultura racional, assim como o entendimento de toda a lapidação árdua que teve que existir para a evolução e o progresso dos seres dessa degeneração, deformação e poluição racional, para ver que foi preciso muitos livros para desenvolver todo esse assunto, de todas essas fases que passamos, para que o animal racional se desse por satisfeito nas suas dúvidas e passasse a se conhecer como racional, na forma de animal, conhecendo a sua origem e toda a sua história aqui nesse mundo deformado. Agora, meus queridos, todos sabem quem são, todos sabem de onde vieram, como vieram, sabem para onde vão e como vão, terminando assim o triste pavor da morte, porque racional não morre, a vida continua, mas continua no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. É apenas uma mudança de um mundo que vieram nele passear, onde se perderam e não sabiam como voltar. Então, agora todos sabem como voltar.
e voltam satisfeitos por o seu verdadeiro mundo ser puro, limpo e perfeito. Assim terminou o pavor da morte. Terminou o pesadelo que apavorava e horrorizava todos. Todos tinham medo de morrer, porque não sabiam para onde iam. Tudo era mistério. Mas agora todos sabem, e por isso todos cada vez mais felizes, mais contentes, mais tranquilos, todos possuídos da paz racional dentro do seu íntimo. A paz interior inabalável, sentindo a grande segurança e cada vez uma maior confiança por sentir a grande proteção dentro de si. Bem, meus queridos, chegou a hora do nosso momento musical. E logo após a música, retornaremos com mais informações para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. Deixar de amar, nós somos as flores do mundo. Nem dá mais pra ficar sem ligar, parados em cima do muro, sem ação, sem fulgor, sem preparo, sem destino, sem amor, sem razão. Esse enredo, só a razão irá acabar com esse medo de amar. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. A levitação, meus queridos, tinha que vir com o tempo, porque todos são de origem cósmica, são de cima do mundo racional.
passaram todas essas fases em preparação do aparelho, em preparação do corpo, para que com o tempo, depois de bem preparados, viesse a fase racional, a fase cósmica, a fase do desenvolvimento do raciocínio, porque o raciocínio é de origem cósmica, de origem racional, sendo a levitação então um estado natural de todos, que são seres do cosmos. São mudanças da natureza que regem a evolução de todos, mudanças da vida que fez a sua vida e que mantém a sua vida. E com a evolução do tempo se tornando uma coisa natural. Mas no princípio será alarmante, porque não estão acostumados a ver pessoas levitando no espaço. No princípio será um espanto, porque o bicho se espanta com tudo que não conhece. Mesmo vendo, custa acreditar. Enquanto não vê, pior ainda. Toma como um absurdo. Como pode ser uma coisa dessas? Isso é impossível. Assim, meus queridos, incrédulo e incomodado, o bicho sempre achou impossível as grandes invenções, por exemplo, principalmente a do avião. Como é possível algo pesado voar? Hoje assistimos toneladas de aço voando. A descoberta do telefone foi o maior alvoroço, porque ninguém entendia como isso era possível. Os mais fanáticos então diziam que só podia ser arte diabólica, coisa do diabo, porque não tinham explicação, não tinham o entendimento. Então abominavam como arte diabólica. E assim foi a descoberta da pólvora, o motor, a explosão, a televisão e muitas outras invenções que surpreenderam e confundiram a inteligência de todos pelo salto evolutivo da invenção e pela novidade surpreendente. E muitos se sentem incomodados e debocham, escarnecem sobre o que é novo. Já na época do Santos Dumont, debochavam dele por ele estar querendo inventar o avião. Diziam, será que vamos virar passarinhos? Será que vamos entrar para o reinado dos pássaros? Assim falavam quando Santos Dumont começou a realizar as suas primeiras experiências. Do deboche passaram a críticas mais pesadas, dizendo que ele só podia estar louco, onde já se viu ferro voar, tem que estar louco. Sem apoio no Brasil, Santos Dumont se mudou para a França e lá alcançou seu grande triunfo, inventou o avião e se tornou seu patrono. Mas antes recebeu as maiores críticas ofensivas, devido ao povo brasileiro da época ainda ser um povo muito subdesenvolvido. O subdesenvolvido acha tudo impossível e, com a sua rudez e o seu atraso, fala bobagens de todas as espécies. Mas todos esses heróis do passado venceram com as suas extraordinárias invenções. Isso se deu, meus queridos, com todas as maiores descobertas e invenções do passado. Os bichos criticavam, escorraçavam, chamavam de loucos, mas todos triunfaram com suas descobertas, suas invenções. E está aí a bicharada fazendo hoje o uso do que protestou e condenou. O bicho é vaidoso, então se sente humilhado e ofendido quando aparece qualquer descoberta acima de sua capacidade. Sente-se diminuído quando aparece no mundo descobertas de grande vulto, como é o caso também da cultura
cultura racional, que alguns conjecturam e dão suas opiniões antes de conhecer, para depois que conhecer, vir a se arrepender das besteiras que falaram. Os bichos se julgam ser donos de toda a sabedoria do mundo e ficam ofendidos quando aparece uma descoberta que supere a sua inteligência. Então o bicho diz: eu estava quase descobrindo isso aí. Ou então, eu não descobri porque eu não quis. Porque a mania do bicho é nunca querer ficar por baixo. Então diz: eu é que deveria ter feito isso, descoberto isso. A minha inteligência já estava chegando nessa conclusão. O bicho é assim, vaidoso, pretensioso, mas só sabe de tudo depois que as coisas são ditas. Depois que as coisas são ditas, aí aparece uma infinidade de já sabia. Enquanto as coisas não são ditas, não aparece o já sabia. Mas depois que são reveladas, ditas e explicadas, aparece uma porção de eu já sabia. Tudo isso, meus queridos, porque o bicho tem o defeito de ser vaidoso, pretensioso e orgulhoso, e com isso se sentir humilhado. Uns dizem: esse prêmio devia caber a mim. A natureza, meus queridos, não tem prêmios para dar a ninguém. E sim, cada qual vem com sua missão para expor aqui na Terra para todos. E assim são as revelações da cultura racional, revelações inéditas sobre o passado, o presente e o futuro da humanidade, onde a levitação será algo inimaginável. Comboios espaciais de pessoas voando de um lugar para outro. Se as energias elétrica e magnética conseguiram colocar toneladas de aço voando em aeronaves gigantescas, um ser humano voando pela ação de uma energia espacial não pode ser assim tão absurdo. Em vista disso, de toneladas voando, o ser humano levitando é um mosquitinho. Quando já estiverem voando, o que não falta muito, o slogan será: bicho anda, racional levita. Porque a parte animal é da Terra, mas a parte racional é de cima, é espacial, é cósmica. Ligados à energia cósmica, passam naturalmente a levitar. Esse será o verdadeiro progresso espacial da humanidade. Pessoas levitando para todos os lados, para todos os cantos. E isto é para agora, porque a fase atual da natureza é racional, e aí está ela. A energia racional desenvolvendo todos os aparelhos do mundo de sua origem. E assim, dentro de pouco tempo, todos estarão levitando naturalmente, se deslocando por sua evolução cósmica e espacial. Todos passando a flutuar no espaço, a florir no espaço, sob o domínio do raciocínio. Todos vibrando de alegria por tudo e todos se harmonizarem em uma harmonia cósmica racional. Todos dotados com a base certificadora desta grande realidade irrefutável, porque sentimos que aí está a verdade das verdades, pelo sentimento justo da verdadeira divina providência. Esse conhecimento, essa evolução é uma coisa providencial da alta corte de definição da origem da humanidade, a corte verdadeira da nobreza racional, a verdadeira gênese da humanidade. São deslumbrantes momentos que atravessam o universo com essas brilhantes revelações,
da verdadeira redenção da humanidade. Isso agora implica que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, providencialmente, sabemos como ficaremos ligados ao verdadeiro Deus, no mundo racional, o racional superior, por aí estarem sendo transmitidas as mensagens do nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A regência verdadeira do universo na Terra, a luz divina racional, a energia do nosso verdadeiro mundo, a energia racional, aí está provada e comprovada a missão verdadeira divina na Terra, e a humanidade alcançando a sua definição completa. O pensamento, meus queridos, fez toneladas de aço voar pelo mundo, muito melhor do que um pássaro. Isso o pensamento, que é do chão, que é do animal, e o raciocínio, que é de cima, muito mais poderoso do que o pensamento, fará o que é de sua origem navegar pelo firmamento, pelo espaço, com uma velocidade incrível, por estar ligado à energia mais poderosa do mundo, a energia racional, a energia extracósmica do mundo verdadeiro de origem de todos, o potencial universal, onisciente e onipresente, onipotente, a ponto máximo da vida humana. Nesse progresso espacial, passaremos a transitar no espaço mais do que na Terra. O trânsito passará todo a ser espacial. Ligados na energia de cima, passaremos a viver em cima. Ligados na energia do chão, por não conhecermos, estávamos acorrentados ao chão. Passaremos a transitar no espaço naturalmente como máquinas voadoras. Serão dias brilhantíssimos. Esse inferno da vida da matéria, isso é uma coisa passageira para a lapidação de todos, para melhorar o estado de todos. Todo esse passado da vida do animal foi necessário e preciso para a lapidação. Agora, na fase racional, que beleza! É como costumo dizer, depois da tempestade vem a bonança. Os dias vindouros serão dias brilhantes para toda a humanidade. Serão dias de amor, meus queridos, paz e da verdadeira fraternidade. Todos com o máximo prazer de viver, todos favorecidos pela vida que irão viver, uma vida rica, linda e florida por ser uma vida racional. Bem, queridos amigos do programa Nova Era, chegamos ao final de mais uma edição. Se você ainda não é inscrito nesse canal, para se inscrever é fácil. O botão para se inscrever está logo abaixo do vídeo e ao lado dele tem um sininho. Clique no botão de se inscrever e clique no sininho ao lado. Ao clicar também no sininho, você irá receber as notificações da estreia de novos vídeos. Não deixe de curtir, de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos e parentes e de comentar. O comentário é sempre muito importante para esse canal. E também não fiquem tristes pelo fim dessa edição do programa, porque domingo que vem estaremos juntos novamente, estreando uma nova edição, sempre às 15 horas, nesse mesmo canal e nesse mesmo programa. Nova Era, a natureza como você nunca viu. Você ouviu o programa Nova Era com Roberto Rios.